Olá, meus caros, professor Gustavo Rezende por aqui, hoje num ambiente um pouco diferente. Eu estou nesse carro para falar para vocês sobre o X Pro, o monitor de vibração da Enlight Technology. E como geralmente as avaliações de vibração de corpo inteiro são feitas em veículos, como, por exemplo, empilhadeiras, retroescavadeiras, tratores, bobcats, eu estou aqui no carro hoje para simular um pouco dessa realidade para vocês, desde a configuração do equipamento até o posicionamento do bolachão, o famoso sensor aqui de vibração de corpo inteiro, com o sentido e a direção correta dos eixos ortogonais. Então, bora primeiro ver essa parte de configuração dos equipamentos, meus caros? Vamos lá então. Vamos dar uma olhada agora na parte de configuração aqui da tela do equipamento, ok? Lembrando sempre que antes disso é importante salientar que o monitor de vibração ele deve ser calibrado num laboratório acreditado, que tenha ali um escopo para vibrações pela NBR ISO 17025, ok? Sempre lembrando que isso é uma exigência da NHO 09 e da NHO 10 também, então vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, logo não pode ser uma calibração rastreável. E lembrando também, sempre é bom mencionar que não há uma periodicidade de calibração. A periodicidade de calibração, geralmente o pessoal adota 12 meses, um ano, por recomendações do fabricante, mas esse tempo de calibração, essa periodicidade depende do uso do equipamento, frequência de uso, se ele foi exposto a algum campo eletromagnético, por exemplo, ou então a quedas e danos, impactos físicos que podem afetar ali a capacidade de leitura de integração dos dados, ok? Danos no sensor aqui da parte de conexão, enfim, tudo isso deve ser considerado na hora de você fazer a calibração do seu equipamento, beleza? Mas sempre lembrando o laboratório acreditado. Indo agora aqui para a tela, meus caros, eu vou clicar aqui nesse botão Power, primeiro da esquerda, e aí vai aparecer o logo da Enlight. Em seguida vai aparecer a tela inicial, com os valores de aceleração média. Vocês estão vendo que está tudo aqui vazio, não tem nada, porque o sensor não está conectado. Aí vem a primeira dica, meus caros. Quando você for conectar o sensor, esse equipamento ele é de monocanal, ele só tem uma entrada, ok? Então, para inserir o cabo corretamente, vocês vão ver que aqui eu tenho no equipamento uma entradinha na cor vermelha. Ele está exatamente aqui, ó. Então eu tenho essa parte aqui no monitor na cor vermelha, que é na entrada do sensor. E vocês vão perceber que no próprio cabo aqui eu também tenho uma bolinha na cor vermelha. Eles devem estar ali alinhados um com o outro. Então na hora de colocar aqui o sensor, eu vou conectá-lo dessa forma, sempre com essa bolinha vermelha apontando aqui para a entrada do sensor. Pumba! Fiz isso, vai aparecer sensor de conectado, sensor de vibração de corpo inteiro. Então para quem não viu, ó, só para vocês verem, conectando aqui de novo, ó. Sensor conectado, corpo inteiro, VCI. Então ele automaticamente reconhece. E aí é claro que o monitor o sensor está aqui na minha perna, né? Então ele vai apresentar aqui um valor. Se eu ficar balançando ele aqui, né? Ele vai apresentar um valor de vibração, uma aceleração média, mas você também pode consultar o valor de VDV, valor de dose de vibração. Você pode consultar o fator de crista, que é a aceleração de pico dividido pela aceleração da raiz média quadrática, o valor só da aceleração de pico e os gráficos de bandas de oitava. Aqui nesse equipamento a gente tem leituras em bandas de oitava e de 1/3 de oitava para o eixo X, Y e Z. E aqui eu voltei para média, beleza? Então, feito isso, meus caros, o que acontece? Eu primeiro tenho que fazer a configuração do equipamento, tá? Antes de iniciar a medição. Então eu vou clicar aqui nessas 3 linhas e vou para a tela do menu. Na tela do menu, meus caros, eu vou ter algumas opções. A primeira delas é a medição. Aqui em medição, o que eu tenho? Primeiro, tempo de dose. Esse tempo de dose se refere ao quanto tempo o equipamento vai ficar ligado para fazer essa medição. Ele sempre vai vir como parâmetro de fábrica 8 horas. Então significa que se eu começar uma medição e não encerrá-la manualmente, ela vai durar ali essas 8 horas. Mas eu posso diminuir esse tempo, né? Clicando em stop aqui, eu sempre diminuo o valor e no play pause eu aumento ele. Então se eu quisesse deixar com 1 hora, eu posso pôr aqui 1 hora, ok? Se eu quisesse deixar 1 hora e 30 minutos, basta clicar aqui e aumentar. E aí eu vou colocar aqui então 1 hora e
30 minutos, tá? 1 hora e 30 minutos, beleza? Aí você confirmaria aqui, então esse tempo duraria 1 hora e 30 minutos a medição. Mas como na imensa esmagadora parte dos casos a gente trabalha com um início manual e um fim manual, eu vou deixar aqui como 8 horas. Ah, Gustavo, significa que ele vai projetar o resultado para 8 horas? Não, nada disso, meu caro. Não é projeção de dose, a gente está apenas configurando aqui o tempo de duração dessa medição, que é o tempo que o equipamento vai ficar ligado, ok? Feito isso, eu vou para a próxima opção aqui, que é o filtro de oitava. Em filtros de oitava, eu tenho a opção de fazer essa medição em bandas de 1/3 de oitava e também em bandas de oitava. O que significa isso? Só para explicar uma parte mais teórica. Quando você tem uma exposição à vibração de corpo inteiro e de mãos e braços, o nosso corpo ele tem diferentes sensibilidades à vibração. A vibração, assim como o ruído, ela é uma onda mecânica. Então, como nós somos mais sensíveis ao ruído, por exemplo, numa frequência de 4 kHz, 4.000 Hz, o nosso corpo também, quando em contato com uma fonte de vibração, ele tem uma sensibilidade de determinadas frequências. Lembrando que frequência é o número de ciclos por segundo, ok? Para o sistema músculo-esquelético aqui das mãos, punho e antebraço, nós somos mais sensíveis às frequências inferiores a 200 Hz, 150 Hz, ou seja, de 200 a 150 ciclos, ondas por segundo, ok? Então nós somos mais sensíveis a esse tipo de frequência, principalmente quando nós pensamos em ferramentas percursivas. Já quando você fala de vibração de corpo inteiro, a nossa coluna vertebral, tecido lombar, caixa torácica, por exemplo, ela é mais sensível à vibração de 4 a 8 Hz. Isso mesmo, muito baixo, de 4 a 8 ciclos por segundo, ok? Então aqui você consegue configurar esses parâmetros, né? Quando você faz uma avaliação em bandas de oitava, significa bandas de oitava, significa que você vai fazer essa avaliação considerando algumas componentes de frequência. E em 1/3 você vai abrir ainda mais essas frequências, você vai ter uma quantidade de frequências ainda maior para analisar se, por exemplo, em 3 Hz, 4 Hz está sendo gerada uma vibração muito alta que pode então prejudicar demasiadamente a coluna vertebral e também o tecido lombar, alguma parte mais específica do corpo. Então essa função aqui ela é bem bacana para isso. E eu deixo sempre em 1/3 de oitava porque eu tenho uma abertura maior de componentes de frequência para fazer essa avaliação. Lembrando que isso é aplicado tanto para o eixo X, Y e Z e não apenas para um dos eixos ortogonais. Vou deixar aqui então em 1/3. Beleza, confirmei aqui apertando nas 3 linhas, agora eu vou para fator multiplicativo. Aqui em fator multiplicativo eu tenho 1.4 para o eixo X, 1.4 para o eixo Y e 1.0 para o eixo Z. Quando você faz uma avaliação de vibração de corpo inteiro, é importante ressaltar que o eixo X e o eixo Y eles têm uma pequena correção. Essa correção de 1.4 é justamente aplicada na NHO 09 quando nós temos aceleração média para cada um desses eixos. Então, quando você pensa apenas em VCI, você vai ter esse fator multiplicativo de 1.4 para fazer uma correção do valor. O eixo Z vocês vão perceber que é igual a 1.0. Eu não posso mudar esses valores, apesar de conseguir mudá-los aqui, eu não posso mudá-los numa avaliação tradicional. Uma avaliação tradicional como essa, onde o transdutor ele vai ficar sobre o assento do veículo. Eu vou manter 1.4 para o eixo X, 1.4 para o eixo Y e 1 para o eixo Z. Então eu só vou confirmar essas informações aqui. Então eu vou ver que no eixo Y também está com 1.4 e no eixo Z 1.0. Se fosse uma avaliação de vibração de mãos e braços, todos os eixos deveriam ser igual a 1, tá? Não há diferença de ponderação entre eles aqui no fator multiplicativo. Confirmei. E agora eu vou aqui para o fator de ponderação. Esse fator de ponderação ele é correspondente ao fator multiplicativo. Vocês vão perceber que o eixo X e o eixo Y eles estão sendo multiplicados, eles estão sendo descritos, melhor dizendo, por WD. WD significa que eles estão sendo compensados em 1.4, enquanto que o eixo Z está em WK.
ou seja, ele está sendo multiplicado por 1, é o elemento neutro da multiplicação. Então, para a vibração de corpo inteiro, também você vai garantir aqui essa configuração do seu equipamento. Se está em WD no eixo X e no eixo Y, significa que eles estão sendo multiplicados por 1.4. E se está com WK aqui no Z, ele está sendo multiplicado por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Saí dessa tela aqui, eu vou então para voltar, beleza? Saí aqui da medição e vou agora para ajuste. Em ajuste, meu caro, eu vou ter aqui intervalo de registro. A primeira opção do intervalo de registro aqui, ele é o intervalo que você vai ter entre cada um dos registros de medições. Quando você baixa, faz o download do relatório, vai vir ali um histórico de medição minuto a minuto, por exemplo, quando você configura aqui em 60 segundos. Ah, Gustavo, a norma obriga você a fazer alguma pré-configuração? Não, não é como o caso de calor. Nas avaliações de calor a gente faz a medição a cada 60 segundos. O tempo de registro da leitura é a cada 1 minuto. A NHO 09 nem a 10 obriga a te colocar um tempo, elas não fazem isso, ok? Outra pergunta muito comum é, Gustavo, tem um tempo mínimo de medição? Não, a NHO 09 e a 10 estabelecem que tanto para VCI quanto para VMB, o tempo de medição deve ser representativo dos ciclos de exposição à vibração, ok? Não há um tempo mínimo de medição em nenhum dos casos. Pois bem, a minha dica aqui é a seguinte: se você for fazer a avaliação de vibração de corpo inteiro de um motorista, vamos pensar, eu já fiz de um motorista de um caminhão que saiu de São Paulo, capital, e foi até o Porto de Santos. Um trajeto que deu ali umas 2 horas aproximadamente. A gente acompanhou do começo ao fim esse trajeto. Nesse caso, eu aconselho deixar a cada 60 segundos, porque se você deixar um tempo menor, o seu relatório final de registro minuto a minuto, meus caros, vai ficar maior que o Velho Testamento. Vai ficar um texto gigante. Então eu recomendo deixar de 60 segundos aqui. Agora, já teve situações onde eu quantifiquei a vibração e o ciclo de trabalho era muito rápido. Era uma parafusadeira muito rápida, onde o tempo era de 20 segundos. Cada vez que a pessoa fazia aquela atividade. Então, nós colocamos um intervalo de tempo de registros menor. A gente colocou entre 5 a 10 segundos, porque aí você consegue ter uma representatividade maior de dados. Então, quando você adota um tempo de intervalo menor, a sua representatividade de dados ela vai ser mais abrangente, tendo em vista que você vai coletar um número maior de registros. Só que eu indico isso, repito, se e somente se o tempo de trabalho dessa pessoa no ciclo de exposição for bem curto, beleza? Vou deixar aqui em 60 segundos mesmo. Confirmei. Tempo de início. Esse tempo de início aqui, meus caros, é um delay. Então, por exemplo, se você vai iniciar uma medição, não recomendo deixar instantaneamente para ela começar. Porque imagina só, você posicionou o equipamento, aí o operador vai lá e faz isso. Vai lá e se mexe. Ou então, dá um ricocheteamento aqui no cabo e isso vai amplificar o sinal. Então isso vai tudo ser computado pelo seu equipamento na hora de tirar a média, né? Sempre lembrando que quando você tem aquele intervalo de 60 segundos, ele obtém a média desse minuto para te dar o valor ali da aceleração, tá? Então eu recomendo deixar um delay, geralmente a gente deixa 30 segundos a 1 minuto, tá bom? Vou deixar aqui em 30 segundos. Legal. O próximo ponto aqui é sensibilidade. O que acontece com esse item, meus caros? Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Quando você envia o teu equipamento para calibração, como funciona o ato da calibração? A calibração é quando o seu transdutor de mãos e braços de corpo inteiro, ele é posicionado num shaker. Esse shaker, ele gera um sinal, uma excitação. E essa vibração, essa aceleração que é gerada pelo shaker, ela vai ser comparada com a leitura do teu equipamento. Só que, algumas vezes, e principalmente após um tempo de uso, no laboratório é necessário fazer um balanceamento desses resultados. Então, para conseguir fazer as leituras adequadas, eles realizam ali um balanceamento que nada mais é do que um valor de ajuste de sensibilidade no padrão do laboratório. E isso vai vir no teu equipamento. Então, o que significa isso? Para alcançar os resultados adequados, foi feito esse balanceamento, entre aspas, para que você pudesse reproduzir os resultados adequados na calibração do instrumento. E esses valores são diferentes desses que vocês estão vendo aqui na tela. Por exemplo, eu poderia abrir um certificado de calibração e constar que na parte de sensibilidade, para o eixo X, o valor ele é de 1,5. Então eu teria que vir aqui e fazer esse ajuste em 1,50.
dessa forma. Ah, o eixo Y ele está lá com um valor de 1.05. Eu faria esse ajuste aqui também. Ah, e o eixo Z está com 1.0. Deixo ele dessa forma. Quando você faz isso, você fez um ajuste por sensibilidade. Na essência, a NHO09 e a 10 falam que o delta de variação da calibração inicial e final do equipamento não pode ser superior a 5%. Só que como a gente não tem aqui um shaker para fazer essa avaliação, porque é um equipamento caríssimo, ele é muito mais caro que o próprio monitor de vibração, existe esse critério de sensibilidade. Okay? Então esse critério de sensibilidade aqui ele é admitido nas normas construtivas lá dos equipamentos pela ISO 8041, por exemplo. Então aqui em sensibilidade você vai fazer isso, ok? Sempre de acordo com o seu certificado de calibração. Como o nosso é um equipamento novo, os eixos X, Y, Z eles estão igual a 1 ainda, eles não sofreram nenhum tipo de alteração na calibração deles. Então eu vou deixar aqui tudo como 1. 1 no eixo X, 1 no eixo Y e 1 no eixo Z. Beleza, feito isso aqui eu vou em voltar e aí agora eu vou em registros. Aqui em registros, pessoal, posso consultar as doses, que são as medições que já foram feitas nesse equipamento. Então eu posso acessar aqui um resumo e ver um resumão mesmo das medições que foram feitas nesse instrumento, né? Nesse equipamento. Então a medição ela começou dando início pelo teclado, ela não foi programada para dar início. O tipo de sensor, aqui foi o sensor de VMB, vibração de mãos e braços, então aqui você está consultando os dados da vibração de mãos e braços, o horário de início, o tempo de configuração do equipamento estava para 8 horas, o intervalo de dose aqui estava a cada 1 segundo, foi só um exemplo que a gente fez aqui nesse caso, o tempo ativo foi de 4 minutos e 45 segundos, não houve pausa, o fator multiplicativo aqui está igual a 1, para o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, porque se trata de uma medição de vibração de mãos e braços, então esse exemplo que nós estamos consultando aqui na tela é uma quantificação de VMB, vibração de mãos e braços, então você não tem o fator de correção para o eixo Y e para o eixo X. Aqui os valores de VDV no eixo X, Y, Z, o filtro de ponderação para eles aqui é todo igual, tá? Então vocês podem perceber que não tem WD aqui, não tem uma correção para eles. As acelerações médias no eixo X, Y, Z, aceleração média resultante. E aqui o motivo do fim, ou seja, foi feito no teclado e a hora final aí que foi concluída essa medição. Beleza? Clico aqui nas 3 linhas, volto para essa tela da medição. Eu posso apagar essa medição se eu quiser, eu posso editar o nome dela aqui, enfim. Mas eu vou em voltar. Quando eu clico em voltar, eu tenho acesso a todas as medições. Eu vou voltar aqui para o menu anterior. Se eu quisesse apagar todas as medições, eu poderia aqui em registro apagar tudo, aí eu zero a memória do meu equipamento e aqui eu posso colocar um nome pré-definido. Esse nome pré-definido é o nome que eu posso dar para qualquer medição. Sei lá, o nome da minha consultoria é GV. Eu poderia colocar todas as medições lá, iniciando pela sigla GV. Vou aqui em voltar. Em sistema, meus caros, o que acontece? Em sistemas, aqui eu tenho data, hora, tempo de inatividade. Então esse tempo de inatividade é o tempo que a tela vai demorar para desligar depois que estiver na medição. Então vamos deixar aqui 3 minutos. Isso te faz economizar uma boa bateria, porque se você deixar a tela ligada direto aqui, o desgaste de bateria vai ser muito grande. Idioma vai ter em português, espanhol, em inglês. A gente vai deixar aqui em português. O brilho da tela também. Quanto maior o brilho da tela, maior vai ser o desgaste da bateria. Bluetooth. Bluetooth, pessoal, é uma opção legal porque existe o software do Connect Lite, da Enlight, que você consegue acessar ele aqui do teu celular. Então eu loguei aqui no meu Connect Lite, quando eu clico aqui em acessar dispositivos e eu deixo, né, o Bluetooth aqui ligado e eu clico agora em pesquisar, vai aparecer aqui meu equipamento, ó, tá vendo? X Pro. E eu consigo acessar o equipamento e depois acessar o dispositivo. E aí eu consigo, pessoal, iniciar a medição por aqui. Se eu quisesse iniciar a medição por aqui, eu conseguiria dar um clique aqui e já começar a fazer essa medição. Então, essa opção ela só vai valer
quando você tiver ali com o Bluetooth ativado, tá? Com o Bluetooth ativado você vai conseguir fazer isso, tá? É bacana? É muito bacana essa função e eu acho que facilita bastante você poder acompanhar tudo pelo teu celular, mas como eu disse, vai gastar uma boa bateria nisso daí. Feito isso, meus caros, a gente pode voltar aqui para o menu e aqui em seleção de telas, você pode clicar e aí você pode habilitar e desabilitar o que vai aparecer na tela do seu equipamento. Ah, não quero mais que apareça o valor do fator de crista. Eu posso clicar aqui nessas 3 linhas e desabilitar. Viu que ficou mais cinza aqui, ó? Ficou como se você desligasse essa opção na tela do seu equipamento, tá? Mas eu costumo deixar todas elas ativas, tá, gente? Não tem porquê, acho que, desabilitar alguma delas. E aqui eu vou em voltar. Depois eu vou aqui em sobre o equipamento, tá, pessoal? Então, ó, ele atende a NHO09, NHO10, muito importante aqui, ó, atende a ISO 8041, tá? A parte 2 que fala das características do equipamento de vibração. Isso aqui é muito importante, além da ISO 2631, a ISO 8041, ela tem 2 partes, tá? As duas falam dos equipamentos de vibração, mas é muito importante atender aqui a 2, tá? E a ISO 2631, a ISO 5349, enfim, todas as normas que são pertinentes aqui para a parte de vibração ocupacional. O número de série deles também está aqui, a versão do firmware, do software, tudo isso você vai encontrar nessa tela sobre. Feito isso, então, meus caros, você vai voltar e aí sim você vai poder dar início à sua medição, ok? Então, antes da gente dar início aqui à medição propriamente, eu vou mostrar para vocês a próxima parte, que é o posicionamento do sensor de vibração aqui sobre o banco para a gente dar início à quantificação. Meus caros, então aqui eu já posicionei o transdutor de vibração de corpo inteiro. O bolachão, ele está bem posicionado sobre o assento aqui do operador, para que nós possamos fazer a quantificação da vibração que é transmitida para o corpo do usuário. Aqui vocês vão perceber então que eu tenho os eixos ortogonais. O eixo X está no campo de visão da pessoa, então é como se estivesse posicionado. Imagine que aqui é a cabeça da pessoa, ela está olhando para esse sentido, então o eixo X sempre vai ali para o campo de visão da pessoa. Já o eixo Y, ele está vindo aqui, não sei como é que está a visão para vocês, mas ele está indo da direita para a esquerda, tá? Então está saindo do meu ombro direito e indo para o meu ombro esquerdo. E o eixo Z, ele está vindo de baixo para cima, tá? E é o eixo vertical nesse caso. Então aqui a gente tem os 3 eixos ortogonais posicionados da forma como prevê a ISO 2631 para esse tipo de avaliação quantitativa, ok? Sempre lembrando então que aqui você coloca essas fitas, né? Eu coloquei essas fitas adesivas ou então fita crepe, que é para você manter a estabilidade do equipamento e não ficar escorregando aqui sobre o banco do veículo, ok? O fio ele passa aqui por trás mesmo da pessoa, ou então você pode colocar o equipamento no braço oposto, né, ao qual está sendo feita a avaliação, no braço esquerdo nesse caso seria, para poder fazer essa quantificação, ok? Bom, aí feito isso, literalmente a pessoa vai sentar aqui sobre o transdutor. Só que vejam, pessoal, eu não comecei a fazer a medição, tá? A medição ela não foi startada ainda. Agora sim, eu vou aqui na tela do meu equipamento, ó, tá tudo ok com o operador? Tá ok e tal. Eu já colocaria aqui a abraçadeira no braço aqui da pessoa. Você tem como se fosse aquelas tarjas de capitão de time, né? Você coloca aqui no braço da pessoa, que fica presa. Mas eu vou mostrar aqui como que a gente vai dar o play, né, no instrumento. Então você vai clicar aqui na tecla play. E aí ele vai dar um nome aqui, T2, automático, para essa medição. Ele vai falar, deseja iniciar? Sim ou não? Aí você pode escolher aqui entre esses botões e com as 3 linhas você aperta no sim. Ele vai fazer um teste de sensibilidade agora no eixo XYZ. Passou. O que significa esse teste de sensibilidade? Foi feito um teste da geração de um sinal elétrico
para verificar se os 3 eixos ortogonais estão respondendo. Se algum deles desse falha, a medição ela não iniciaria. Então, por isso que você teve uma validação. Percebam que começou aqui uma contagem regressiva, ela começou em 30 segundos, agora ela já está aqui em 10 segundos. Então, esse é o tempo de delay que eu tenho para posicionar o equipamento, terminar os últimos ajustes, fazer as últimas verificações e, consequentemente, agora sim, ficou verde aqui a tela, eu dou Start na minha medição. Então a medição agora com a telinha verde aqui em cima nas bordas, ó, tanto no cabeçalho quanto no rodapé aqui, elas já ficaram na cor verde e o equipamento está piscando. Então os dados estão sendo registrados, ok? Beleza, Gustavo, mas aí durante a medição eu tenho que pausar o equipamento. Como é que eu faço isso? Bom, aqui a gente tem algumas coisas importantes para salientar para vocês. A primeira é que o teclado vai ficar bloqueado. Tá percebendo? Eu tô apertando os botões, apareceu um cadeado aqui na tela. Apareceu um cadeado. Como é que eu faço para desbloquear? Eu aperto o Power e os 3 linhas aqui ao mesmo tempo. Aí o cadeado abre, ele desbloqueia. Para pausar, eu clico aqui no Pause e aí solto, ficou amarelo. Ah, Gustavo, mas ainda tá fazendo leitura de vibração, dá para ver a vibração sendo medida aqui ainda, tá? Mas não está sendo registrado. Tá? Está sendo registrado, está sendo mostrado aqui no visor, mas não está sendo registrado na memória do equipamento. Ah, Gustavo, terminou aqui a pausa, quero voltar para a medição. Você vai então clicar aqui no Play e aí vai ficar verde. Ah, bloqueou o teclado, Gustavo, antes de eu voltar para a medição. É só desbloquear com as 2 teclas aqui da extremidade. Beleza? Ah, Gustavo, terminei a medição. Como é que eu vou proceder agora para finalizar ela? Primeira coisa que eu recomendo, faça a pausa do seu equipamento. Fez a pausa dele aqui, depois de feita a pausa, você vai lá e clica no Stop. A partir do momento que você clicou no Stop e saiu daquela tela amarela, a medição ela foi finalizada, ela foi registrada aqui, meus caros. Beleza? E aí basicamente é isso, tudo aquilo que você quantificou vai estar aqui de aceleração na memória do equipamento e você vai poder acessar pelo aplicativo da Connect Lite, da Enlight, para gerar os relatórios, os componentes e poder fazer todo o trabalho mais administrativo. Ok, meus caros? Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês a entenderem as funcionalidades aqui de campo do X Pro da Enlight para avaliação de vibração de corpo inteiro.